Olá, minha cara, bem-vinda ao meu canal. Aqui eu trago as estratégias que eu executo no meu dia a dia, de forma que sofistique o meu trabalho, que é no ramo da tricologia. E ao oferecer uma consulta capilar mais sofisticada, eu consigo atrair pacientes e também aumentar o meu faturamento. Se você não me conhece, eu sou Paula Ribeiro, eu sou formada em farmácia, pós-graduada em farmácia estética e também em tricologia, portanto eu sou especialista em tricologia e eu atendo somente pacientes que sofrem com alguma disfunção estética no couro cabeludo. E é um pouco do meu dia a dia que eu trago aqui como forma de estratégia para você executar no seu dia a dia, você que já trabalha com tricologia ou que queira trabalhar e que seja de uma forma diferenciada de tantos outros profissionais que temos por aí. E qual que seria essa forma diferenciada? É realmente sofisticar. É ter aquele plus na forma como você fala, no seu comportamento, no ambiente de trabalho. E hoje o tema do nosso vídeo será exatamente uma conduta que sofistica o seu check-up capilar. E falando em sofisticação, eu sei que muitas pessoas acham que sofisticar é você estar em um ambiente com muitos móveis, equipamentos muito caros, mas quando na verdade não. A sofisticação no curso da palavra, no cerne da palavra, quer dizer aprimoramento, requinte. Então a sua forma de falar, o seu comportamento, a sua vestimenta, tudo isso é que faz o seu trabalho ser visto como sofisticado e ser diferenciado e memorável na cabeça do seu paciente. Porque eu tenho certeza de que as pessoas que te procuram, elas te procuram para elevar a autoestima delas. E a sofisticação, na verdade, é uma arma que você tem para poder se diferenciar no mercado de trabalho. Porque, sejamos francos, né? Existem muitos tricologistas por aí, mas às vezes muitos que fazem tudo da mesma forma, como se fossem seguindo padrões. Agora, quer se diferenciar? Sofistica a sua marca, sofistica o seu trabalho, a sua forma de lidar com o seu paciente, que eu tenho certeza de que isso fará com que a percepção de valor dele sobre o seu trabalho seja muito maior e, consequentemente, isso também vai aumentar o seu faturamento. Bom, hoje nós vamos falar aqui de uma conduta que faz sofisticar o seu check-up capilar e essa conduta nada mais é do que uma oportunidade que você tem de mostrar para o seu paciente que você de fato se preocupa com o problema dele, que você de fato se qualificou, pagou por muitos cursos, né? Tem os equipamentos de última geração, mas que na verdade o que mais importa ali realmente é a dor dele. E o que seria essa conduta? É simples, porém poucos profissionais são capazes de executá-lo, que é, na verdade, escutar ativamente o seu paciente. E aí você pode se perguntar assim, não, Paulo, mas eu já faço isso. Será? Será que você escuta mesmo, ouve o seu paciente da forma como tem que ser? E por que isso é uma estratégia de sofisticação? Vamos lá. Talvez você mesmo já tenha passado por alguma experiência muito negativa de ter ido se consultar com algum profissional da saúde e quando chega lá no consultório, ele não deixa nem você falar. Ou então, quando você fala, não tem esse cruzamento de olhares, ele nem olha para o seu rosto. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu procurei uma profissional de saúde por conta de um problema que eu tive na pele do rosto e quando eu cheguei lá, ela simplesmente só olhava para baixo, para o papel e me perguntava assim, o que te traz aqui? Era só olhar para o meu rosto. Aliás, não precisava nem falar muito, era só olhar para o meu rosto. Só que já nesse primeiro impacto, eu falei assim, não é a profissional que eu vou dar continuidade no meu tratamento de pele, não. E aí, claro que eu tive que falar, bom, se você olhar para o meu rosto, você vai ver o que me traz aqui. E aí ela olhou, ok. E, bom, você pode usar isso, e já me entregou toda a receita lá com a medicação para poder usar em casa. Bom, isso gerou conexão? Isso me fez voltar nessa profissional? Não, procurei outra. Então a gente peca muito como profissionais, às vezes a gente fica muito preocupado de quais são as novas substâncias de tratamento da tricologia que estão chegando no mercado, qual é o novo equipamento que foi lançado para um tratamento, e a gente esquece do que é o mais importante, que é o paciente, que
tem a nos dizer? Que isso também, essa estratégia dessa sofisticação não é somente para poder dar a oportunidade dele falar e dele se sentir importante. Existe uma estratégia atrás disso. Quando você escuta seu paciente. E até o final do vídeo eu vou te dizer qual que é. Então, esse anseio que a pessoa tem de quando ele te procura, de que tá tendo uma queda de cabelo ou afinamento dos fios, a gente tem que entender, e talvez até você já entenda, que o tricologista ele não trabalha somente com a fibra, né? Não é uma questão de fibra, é uma questão de emocional. O emocional da pessoa está abalado, ela às vezes está passando por um processo, quem sabe até um pouco depressivo, porque está perdendo seus cabelos. Porque com a minha trajetória como tricologista, cada vez mais eu aguço isso e eu comprovo isso no meu dia a dia, de que cabelo vai muito além de somente autoestima. Cabelo é identidade. Cabelo realmente é algo que a gente cultiva desde que nós nascemos, e quando nós começamos a perdê-lo, instaura dentro do ser humano um certo desespero. E aí quando o paciente ele nos procura, ele quer contar também a história dele. E mesmo aqueles que são muito acanhados, quando você desenvolve na sua consulta essa metodologia de escutá-lo, de instigá-lo para que ele fale, né? Claro que histórias, né, fatos pertinentes ao problema que ele está apresentando, que é a queda de cabelo. E quando você faz isso com a pessoa, ela sente que ela é importante para você, que o caso dela realmente é um caso exclusivo, de que é algo individualizado. E todo aquele discurso que nós temos, às vezes, na internet, de que aqui o protocolo é individualizado, de que às vezes é personalizado, realmente vai ser, porque você parou e escutou o caso dela. E quando eu falo isso, eu digo o seguinte, que eu sou contra aqueles profissionais que têm um questionário de sim ou não, talvez uma ou outra pergunta aberta, entrega aquele questionário para o paciente, e quando o paciente entra na sala de consulta, ele entrega aquele questionário, o profissional apenas lê o questionário e fala, ah, tá, então o seu caso, agora a gente vai partir para o exame físico, e depois do exame físico a gente já vai falar sobre o tratamento. Como assim? Paulo, então você é contra uma ficha de anamnese? Não, eu não sou contra você ter um roteiro para a sua consulta capilar, para o seu check-up capilar. Não sou contra, pelo contrário. Organização e orientação são primordiais numa consulta sofisticada. Agora, o que eu não acho certo é entregar um papel para o paciente, pedindo para que ele marque sim ou não, e diante daquelas respostas ali que são muito limitadas, você querer traçar um plano de tratamento. Você até pode e às vezes até vai ser assertivo, só que para o seu paciente você não vai ser memorável. Você não vai conectar com ele. O ser humano, ele conecta com quem o escuta. E então, eu sou a favor de que você tenha sim uma ficha de anamnese que vai nortear e que pode até ser entregue para o seu paciente previamente à consulta. Mas durante a consulta que repasse tudo aquilo. Por quê? Porque quando a gente desenvolve essa comunicação mais assertiva com o nosso paciente, coisas que ele não declarou ali, na consulta, no desenrolar de uma conversa profissional, ele vai te contar. E quanto mais você criar essa conexão, mais o paciente ele vai se sentir à vontade de contar coisas que talvez ali no papel ele não fosse colocar. E esse é o seu diferencial. Você como tricologista sabe que existem detalhes na vida do paciente que são imprescindíveis e que sim formam, ajudam, contribuem para você chegar no diagnóstico de qual é o tipo de disfunção estética que ele está desenvolvendo. E pode ser que esses detalhes para o seu paciente isso passa batido. Só que é porque ele não vê a conexão de que, eu estou muito estressado, quanto que isso pode impactar numa androgenética, né? Às vezes ele pensa que é só um eflúvio, né? Ele nem sabe o que é um eflúvio. Agora, você sabe? Você sabe o quanto que o nível de estresse, ele pode, na verdade, alterar o ciclo capilar.
E aí, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não sou estressada. E durante a conversa, ela fala que, na verdade, ela vai dormir extremamente tarde, mas que ela dorme por 8 horas. Só que ela vai dormir às vezes 3 da manhã e acorda 9, 11 horas da manhã. E aí você consegue conectar de que o ciclo circadiano dele está totalmente alterado e isso pode alterar vias hormonais e levar, consequentemente, a uma alteração no ciclo capilar. Mas para a pessoa ela não sabia disso e talvez ela nem achasse que aquilo ali fosse importante. Mas é durante a sua conversa, o ouvir o seu paciente, que você consegue captar essas informações. E quando eu digo que é muito estratégico a gente ouvir o nosso paciente, eu falo para aqueles que são tricologistas início de carreira ou até mesmo que já estão destrinchando na carreira da tricologia, de que muitas das vezes se pegam com um receio, algum medo de não saber o que prescrever, como tratar aquela disfunção que o paciente está apresentando, e é durante essa conversa que você vai desenvolvendo raciocínio crítico, raciocínio clínico, para chegar no ponto de que, então eu vou pedir os exames sanguíneos disso, porque deve estar todo alterado o cortisol dele, porque ele não dorme direito. Ou então a alimentação dele é extremamente rica em açúcar. Açúcar causa glicação. Vou pedir então o exame dele, a hemoglobina glicada, a glicemia, para a gente dar uma investigada do que isso pode estar impactando no ciclo capilar. E quer ver um exemplo? Uma vez eu atendi uma paciente, ela já é minha paciente há quase um ano, e em junho de 2022 ela me procurou e ela falou o seguinte: eu tô tendo muita queda de cabelo, e realmente um cabelo maravilhoso, e nós começamos um tratamento, e na maioria dos casos os meus tratamentos com os meus pacientes são ciclos de 3 meses. Passados 3 meses, que foi em torno de setembro, outubro, ela marcou uma nova consulta e já nessa nova consulta ela falou assim, nossa, resolveu muito, a minha queda já normalizou, agora eu só quero fazer uma manutenção por conta que você falou que o meu cabelo, meu folículo piloso deve estar mais fragilizado, mas eu quero então fazer uma manutenção para a gente fortalecer o crescimento dos fios. Ok, nós entramos então numa segunda etapa do tratamento. Quando chegou em janeiro, ela marcou uma nova consulta de acompanhamento e em janeiro ela falou o seguinte: Paula, eu estou tendo muita queda novamente. Se fosse um tricologista que não deixa a pessoa falar, pode ser que nesse momento eu pensasse assim: meu Deus, o que eu fiz de errado? Porque se lá em junho eu prescrevi para ela um tratamento que deu certo e depois era continuidade e já começou a dar errado, não, o que eu fiz de errado? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? E aí você se perde, isso te desestabiliza e isso tira a sua segurança de como um profissional capacitado. E foi aí que eu parei e falei assim, ok, voltou a ter uma queda de cabelo muito acentuada? Eu perguntei para ela, fulana, o que aconteceu no final do ano? Nada, não, nada, normal. Falei, bom, algo tem acontecido. E aí eu comecei com as perguntas certas, não com as respostas. A gente tem que deixar o nosso paciente falando. Falei, fulana, fim de ano, você mexe com confeitaria, será que não ficou muito intenso o trabalho pra cima de você, não? É verdade. Em novembro, que estava terminando as aulas, eu tive muita encomenda de escolas. Ela trabalha com chocolate, quem não gosta de um chocolate, ou de presentear com chocolate. Eu tive muitas encomendas. O problema é que, final de outubro, eu tive que passar por uma cirurgia odontológica. E o dentista me pediu repouso por 15 dias, só que eu não consegui cumprir esse repouso. Eu cumpri por apenas uma semana e depois eu tive que voltar a trabalhar porque eu já estava com encomendas já atrasadas. E as pessoas me cobrando e eu então tive que virar noites, olha só, tive que virar noites trabalhando, algo que ela não fazia. Eu malho todos os dias, eu parei de malhar por quase 40 dias por conta do procedimento e depois porque ela precisava trabalhar e entregar toda a encomenda. E como eu não fiz um repouso de 15 dias, o meu dente ele começou a sangrar, eu tive um sangramento, tive que fazer alguns curativos. Entende como que virou uma bola de neve na vida dela? E quando eu fiz a primeira pergunta, aconteceu alguma coisa? Ela, não aconteceu. E aí foi sorte de eu ter perguntado, ainda bem que você insistiu. Não, é uma conduta que eu trago
para o meu dia a dia, para a minha consulta capilar. Deixa o paciente falar, estique ele a falar. E tem muitos profissionais que, na verdade, até entendem que isso é muito importante, só que não praticam. Por quê? Talvez por ego. E isso eu não digo que são profissionais que se acham, não, mas é aquele ego de querer mostrar para o paciente que, olha, eu sou qualificado, então não deixa às vezes o paciente falar e fica lá explicando como que é o ciclo capilar, como que uma noite de sono mal dormida, o que pode acontecer, só que não para de falar termos técnicos na consulta, querendo que o paciente absorva tudo aquilo, e ele não vai absorver. Então, realmente, quando você tem essa conduta de ouvir o seu paciente, é uma estratégia que faz com que ele se conecte com você, que gere segurança nele de falar coisas que talvez ele não falaria com outro profissional. E mais, você tem um tempo hábil para desenvolver um raciocínio clínico e crítico sobre todas essas situações. Olha, se eu não tivesse essa conduta de deixar o paciente falar, provavelmente na primeira pergunta, quando a minha paciente falou que nada aconteceu, eu iria pensar assim, eu errei em alguma coisa, né? E nós somos passíveis de erro. A gente tem que ter a humildade de achar que a gente errou. Ou também de que às vezes pro organismo dela, aquele tratamento já não foi tão eficaz. Mas quando eu deixei ela falar, através da fala dela, eu já consegui trazer vários ensinamentos de tricologia para ela, mostrando, olha, você teve um sangramento, por mais que tenha sido leve, isso te causou um estresse, isso pode ter mudado o seu metabolismo basal. Você não dormia conforme você sempre teve boas noites de sono, você teve muitas noites interrompidas, atividade física que é primordial para um ciclo capilar regular, você deixou de fazer, o estresse te dominou e tudo isso, o que aconteceu? Depois de 2 meses, seu cabelo voltou a cair. Ela, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas é porque não é para ela pensar, é você. Você é o tricologista, eu sou a tricologista. Então a gente tem que mostrar o caminho das pedras e através da fala dela eu conseguir trazer quais são as possíveis causas raízes do problema dela. E aí nós iniciamos um tratamento e faz uns 15 dias atrás que nós tivemos uma nova consulta e aí ela falou assim, realmente normalizou. Então, quando eu trago essa estrutura de conduta, de ouvir o meu paciente, eu penso o seguinte, de que pessoas, quando elas são bem escutadas ali, na sua frente, na sua consulta, elas tendem a falar bem de você lá fora, com outras pessoas. Porque o ser humano, ele tem cada vez mais uma necessidade de talvez não falar, mas de ser escutado. E nós profissionais, nós não podemos ter aquele ego de querer mostrar somente o nosso conhecimento. A gente demonstra muito mais o nosso conhecimento quando a gente sabe se posicionar e não se imposicionar sobre o nosso paciente. E que você desenvolva essa conduta no seu dia a dia, na sua consulta capilar. Se necessário for, eu indico que tenha sim um roteiro, uma ficha de anamnese. Eu sempre forneço isso dentro do meu curso Método Coruja para as minhas mentoradas, porque elas precisam de um norte e ali tem perguntas estratégicas de como que é a sua alimentação, de faz atividade física e toda vez que a pessoa fala, não, isso não faz, eu tenho preguiça, eu como assim, assim, assado, no meio da fala dela você consegue trazer uma explicação do quanto que aquilo ali pode estar impactando sim no organismo dela e levando a uma queda de cabelo. Enfim, eu espero ter te ajudado com esse vídeo, que você saia daqui mais inflexiva, mais reflexiva, que coloque em prática no seu dia a dia, na sua consulta capilar e enxergue que o ato de escutar o seu paciente é sim uma forma sofisticada de você tratá-lo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.